Mas vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar é um texto bastante longo, mas é muito rico. A teologia, como eu falei desse texto de Efésios, Gálatas nem tanto, mas mais Efésios, Filipenses e Colossenses, são textos muito pesados. A teologia de Paulo é muito pesada nesses textos, porque ele estava preso, né? Então, a Bíblia fala que a mente ocupada, perdão, a Bíblia não, minha mãe falava que na Bíblia está escrito, eu não achei, que a mente ocupada é a oficina do diabo, né? E o Paulo contradisse isso aí. Quando ele estava preso, ele ocupou a mente dele com um monte de informação para nós. Então ele escreveu essa carta, que na verdade não é uma carta, é uma epístola, né? Porque a carta ela é pessoal, a epístola é geral. E essa carta foi escrita, essa epístola na verdade foi escrita para uma região, certo? Até em Colossos chegou essa carta de Efésios. A dita carta de Efésios chegou até em Colossenses, para falar com o povo lá. Então, ela tem uma abrangência bastante grande. Mas, apesar da dificuldade, apesar do trabalho difícil, porque Paulo começa fazendo negações e afirmações, ele vai trabalhando com isso, ele vai de um pessimismo extremo a um otimismo extremo. Ele brinca bastante com isso, mas para fazer com que a gente entenda a mensagem. Isso é muito importante para que isso chegue até nós. O tema central dessa epístola é o corpo de Cristo e a dinâmica dos seus membros. Mais ou menos é isso. Foi o que a gente conseguiu depender desse texto que eu li. No capítulo 1, que eu sei que vocês já estão estudando, né? Já estudaram, balança a cabeça, faz que sim. Legal, bacana. No capítulo 1, Paulo enfatiza a nossa condição de escolhidos por Deus. Né? Lá ele vai tratar de outros temas leves, bem leves, light, né? Gente que teólogo gosta demais de discutir aqueles temas. Viu? Você que está indo para o concílio, estuda isso. E depois esquece. Desculpa, eu falei coisa particular no vivo assim, tá? Era só, desculpa. É o meu jeito. Não tem... Mas assim, gente, discutir predestinação, discutir maldição hereditária, discutir sistemas teológicos é só para teólogo. Sabe? Não atinge a gente. Isso não altera o curso da nossa vida. Sabe? Se eu sou predestinado ou não predestinado, não importa que eu vou para o céu. Né? No fim da caminhada eu não quero encontrar o inferno, eu quero encontrar o céu. E é isso aí que importa. Se eu sou arminiano, tá? Arminiano ou calvinista, também não importa. Certo? O importante é que eu vou para o céu. Certo? Porque isso é uma teologia mais baseada na filosofia. De um contrapôs o outro. E aí depois, você que está estudando, você vai ver um texto muito legal que o Calvino escreveu para o Armínio. E disse assim, eu tenho sérios problemas com a predestinação. Calvino. Os calvinistas de hoje são mais calvinistas que o próprio Calvino foi. E aí eles afirmam coisa que Calvino não tinha certeza. Então não entra nessa não. Eu já falo que eu sou soberanista. Deus é soberano e acabou. Bom, eu quero buscar com vocês aqui 4 respostas a 4 perguntas. Na verdade, 3 perguntas e a última não é uma pergunta. Mas quero buscar com vocês 3 respostas que estão no texto. Há perguntas que nós vamos fazer. Uma das técnicas que a gente aprende quando está estudando homilética é fazer perguntas ao texto. Então você pergunta ao texto e ele te responde. Mas para isso a gente precisa meditar na palavra. Meditar na palavra não é aquela condição de Buda, né? Sentado com o pachá, né? Meditando, estou meditando. Tá isso agora nas igrejas, tá? A moda é essa agora. Então, o pessoal é cristão, mas é budista também. Né? É cristão, mas faz yoga também. Isso é outra religião. Tem nada a ver com a gente. Ok? Fica bem claro aqui. Ah, não, mas eu gosto de praticar yoga. Tá. Tudo bem, legal. Mas isso não é de Deus. Tá? Porque isso tem a ver com outro mundo do ocultismo,
da espiritualidade que não tem nada a ver com a gente. A nossa meditação é diferente. A nossa meditação é pegar um texto e fazer o que a gente vai fazer agora. Sabe para quê? Para que quando você sai ali para fora, a palavra de Deus fique viva na sua mente para poder evangelizar, para poder transmitir aos outros. Então a nossa meditação não é para ter uma paz interior, mas é para adquirir conhecimento para transmitir ao mundo. Porque essa é a sua função. Você está aqui para ser enriquecido na palavra e para sair ao mundo para proclamar essa palavra. Tá? Mesmo que você não fale, você vai proclamar essa palavra. Bom, então, a primeira pergunta que eu faço é: somos vivificados por quem? Alguém consegue definir para mim o que significa a palavra vivificar? Escolhendo voluntário. Hã? Trouxe-nos a vida, está quase lá. Quem mais pode enriquecer o que ela falou aqui? Vivificar. Sair da morte para a vida, você está quase lá, deu uma escorregada legal. Hã? Ressuscitar, mais ou menos. Mas eu quero alguma coisa melhor que isso. Tornar a ter vida. Eu vou começar a distribuir aqui, gente, uma coisa que... Peraí, você é pastor? É membro ou é pastor? Então receba. Pronto. Ó, ele está te entregando. Eu não quero confusão aqui, tá? Lá fora vocês podem se resolver, certo? Com amor cristão. Bom, então vivificar significa tornar a viver, significa dar vida novamente, significa também ressuscitar, mas não é esse o termo, tá? Veja o versículo 7. Perdão, versículo 7 de Gênesis 2. Gênesis 2 vai falar de um outro tema teológico, que lá, depois de Deus haver formado o homem, ele faz o que com o homem? Ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida, o espírito da vida, o ruá de Deus. E o homem se torna o quê? Um ser vivente ou uma alma vivente. Tá? Olha, outra coisa para você, umas dicas aqui. Não entra nessa não, tá? Certo? Dicotomista, não entra nessa não. Mas vai ter gente que vai perguntar. Certo? Então, o tricotomista fala que nós somos corpo, alma e espírito justamente por causa desse versículo. Porque nós recebemos o Espírito de Deus, o sopro, o fôlego da vida, e nos tornamos uma alma vivente. Ok? Bom, aqui a gente vê que Deus soprou o Espírito da vida. É Deus quem nos dá vida. Todo o fôlego de vida vem de Deus. Todo ser vivo na face da terra tem o fôlego da vida que veio de Deus. Até o inseto? Sim, até o inseto. Tudo que tem vida na terra tem um fôlego da vida que vem de Deus. Muito bom, a gente começa assim. E aí, quando o Senhor nos dá a vida novamente, a gente precisa saber por quê. Mas essa é a segunda pergunta. E eu quero saber aqui, responder com você, por quem? Por quem nós somos vivificados? Vamos ler Efésios 2:1. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O 2:2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Volta lá para o 2:1, por favor. Esse versículo 1 diz que, estando vós, Paulo falando, ele está dizendo, estando vós
mortos em seus delitos e pecados. A afirmação é pesada e significa que, enquanto não somos salvos, nós permanecemos mortos. Eu quero saber aqui, quem sabe do que nós somos salvos? Eu vou escolher voluntário. Quem sabe? Aqui todo mundo é crente, né? Quem sabe do que nós somos salvos? Você não vale. Oi? Da segunda morte? Não. Da ira de Deus. Você tem um versículo para isso aí? A Bíblia está escrito, não chutarás. Você tem um versículo? Não? Alguém tem um versículo para isso aí? João 3. João 3, cola dele. Esse rapaz estuda a Bíblia, tá? Ele estuda, eu sei. É que da última vez que eu estive aqui, eu impressionei ele, falou assim, eu vou estudar. Tá aí, ó. João 3,36. Tá? João 3,36 diz assim, ó, se você aceitar a Cristo, você vai para o céu. Mas se você não aceitar a Cristo, você vai permanecer debaixo da ira de Deus. Tá? Então, igreja, do que nós somos salvos? Novamente, do que nós somos salvos? Para afirmar mesmo, certeza, do que nós somos salvos? Por que vocês aumentam o som na terceira vez? Interessante isso, na terceira vez é mais forte. Então agora todo mundo sabe do que você é salvo. Porque essa pergunta eu fui descobrir só depois que eu fui fazer teológica, depois que eu saí da teológica, na verdade. Eu não fiquei sabendo disso na igreja, nem na escola dominical eu fiquei sabendo que eu era salvo da ira de Deus. Eu pensava que eu era salvo dos meus pecados. Não, eu continuo pecador. Não é isso que Paulo fala em Romanos? Porque todos os pecados estão fora da graça de Deus. É um versículo deprimente esse. Eu sou pecador. João 3,36 fala que nós somos salvos da ira de Deus. Então, enquanto nós não somos salvos, nós estamos condenados a receber a ira de Deus. Porque outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, fazendo aquilo que nos satisfaz, fazendo a nossa vontade, segundo os nossos desejos, segundo a nossa carnalidade. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, continua, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Todo mundo aqui é cristão, né? Deixa eu escolher mais uma vítima aqui. Você está viva? Tem certeza? Verdade? Quem te garante isso? Estou aqui falando com o Senhor. Só isso? Tenho Deus em mim. Quer que dê um bumbum para ela? Merece? Tá bom, então você vai receber um também. Exatamente, gente. Para ela eu não vou jogar não, tá, gente? Ela é uma senhora, mulher, não pode, tem que trazer. Entendeu? Assim, isso. Estou profetizando, irmã, receba. Que coisa. Receba. Deu, quando o pastor fala, precisa prestar atenção, sabe? A visão. Tá? Deus. Então, a certeza que nós temos de estarmos vivos é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus ressuscitou a Cristo e, semelhante a essa ressurreição de Cristo, Ele também nos ressuscita da mesma forma. Não é assim no batismo? A gente morre para o mundo e ressuscita para
para Deus. Legal, muito bom. Só que tem algumas pessoas que não fazem assim, né? Fazem assim. Como querendo fazer assim. Sabe por quê, gente? Porque tem algumas pessoas dentro da igreja que vão permanecer mortos nos seus delitos e pecados. Ah, mas eu fui batizado. Mas está morto nos seus delitos e pecados. Ah, mas eu falo, eu canto aqui, ó. Não aqui, desculpa, gente, desculpa. No púlpito da igreja, no palco da igreja, eu canto. Eu toco. Mas está morto. Ah, mas eu li a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes. E está morto. Eu sei tudo de Deus. Está morto. O que faz a diferença entre um vivo e um morto não é a coisa que nós praticamos, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos diante de Deus. O nosso estado, olha lá, no capítulo 1 de Efésios. Nós somos escolhidos, não gosto dessa palavra, predestinados para receber a graça de Deus. Agora, a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos traduzir? Muitos são chamados, porém poucos são aqueles que escolhem ser escolhidos. Tem gente que prefere ficar morto. Tem gente que prefere ficar fora do reino. Tem gente que prefere ficar dentro da igreja, mas sem nada com Deus. Como nós falamos aqui do batismo, para mim ele tem 3 implicações. O batismo, para mim, me diz que eu faço parte do corpo de Cristo. Quando eu penso no batismo, a segunda implicação, esse pensamento vai frear até o meu pensamento no pecado. Quando eu vou pisar fora da linha, opa, eu sou batizado, eu sou de Jesus. Isso tem que me frear. Mas também tem uma terceira implicação, que é o testemunho público nosso para o mundo. Agora eu sou de Jesus, agora eu estou indo para o céu. Percebe? A sequência aqui na Bíblia está clara. Jesus estava morto, mas Deus o ressuscitou e exaltou. E vocês também, mas Deus nos ressuscitou e também exaltou. Olha só a comparação que Paulo faz entre um ser divino, que é Deus, e um ser humano, que somos nós. Ele fala assim, ó, você estava na mesma condição de Jesus. Assim como Deus ressuscitou Jesus, Deus também ressuscita cada um que aceita Cristo como seu Salvador. É interessante que essa não é só a condição daquele povo que Paulo estava falando, vós. Agora, ele vai mudar a mudança do pronome pessoal. Ele vai mudar a condição do vós para o nós. Ele sai da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Agora ele se inclui. Na verdade, ele não se inclui. Ele inclui todos nós. Ele fala assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Isso significa que toda a humanidade entra numa condição de morto nos seus delitos e pecados. Agora, eu e você estamos dentro dessa declaração de Paulo. E ele descreve as 3 condições de todo ser humano. A primeira condição, nós estamos mortos. Essa é a condição natural e espiritual. Porque você fala assim, não, eu não estou morto, estou respirando. Foi a resposta lógica dela. Pô, eu estou falando contigo, eu estou vivo.
Não é assim que a gente faz? É, mas nós estamos, na verdade, mortos espiritualmente. Todo ser humano sem Cristo está morto. O sujeito pode ser um atleta saradão, sabe? Só toma light, como é que é? Vegetariano, né? Oh, meu Deus do céu. Vegetariano, né? Não come carne, esse tipo de coisa. Não tem falta de nutrientes, né? Mas supera. Esse cara sem Jesus vai para o inferno. Desculpa, eu não sei, pode falar inferno aqui dentro? Pode, tá bom, então. Vai para o inferno. Tem igreja que não pode, né, gente? Não pode, a igreja só fala de amor e de dinheiro. Não pode falar, não é o caso aqui. Então, posso, legal. Tem gente que está caminhando a passos largos. Uma pessoa que é muito decente, você fala assim, pô, esse cara é fantástico, parece crente. Sem Deus, está morto. Porque nós somos criados por Deus, para viver para Deus. Mas alguns escolhem viver sem Deus. Alguns escolhem não serem vivificados. A segunda condição, a primeira condição que Paulo fala de todo ser humano é que nós estamos mortos. Está lá no versículo que a gente leu. Versículo 2 e 3. A segunda condição é, nós estávamos escravizados nos nossos delitos e pecados. Delito é uma transgressão da lei, uma coisa jurídica. Já o pecado é o hamartia, é uma coisa mais séria, é errar o alvo pré-estabelecido para Deus. É que nós sejamos salvos e que a gente seja santo, porque sem santidade a gente não vai ver Deus, certo? Então, a gente peca quando a gente erra o alvo. E a gente está preso nessas duas forças que controlam o mundo. Na verdade, essas forças que controlam a gente, que nos mantêm presos, aprisionados, escravizados, são o mundo. Você está vendo o que está acontecendo no mundo, você faz parte disso. A bomba estoura lá na faixa de Gaza e atinge a gente aqui. Atinge a gente aqui. Não é? A pandemia começa na China e o pessoal fala assim, olha, começou a pandemia. Você fala, e eu com isso? Está aqui. Não é assim? O mundo está super interligado. Não tem jeito. E o outro poder que controla é o diabo. Mas tem um outro poder que às vezes é mais potente, mais terrível que o diabo. Faz assim, oh. É você mesmo. Esse outro poder que é mais potente que o poder do diabo é você mesmo. Esse te destrói. Esse te destrói. Eu vejo uma coisa interessante, né? Na Bíblia eu sempre falo, tem 2 versículos que para mim pareciam antagônicos, né? O primeiro é, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Para trás de mim, Satanás. Mas foge da aparência do mal, porque ela vai te derrotar. Foge da aparência do mal, corre. Nem dá conta. Sabe, eu estou falando isso aqui, na minha cabeça vem tantas situações que são a aparência do mal. O sujeito é casado, aparece aquela moça bonita, tal. Quando ele brigou com a mulher, ele chega lá e ela chega, o que foi que aconteceu com você? E você fala, meu Deus, foge. Corre, porque você vai cair. Não brinca com o pecado, que você cai. O sistema que dominam o mundo, os sistemas que dominam o mundo, estão atualmente dominando a nossa mente. Estão dominando a nossa mente, gente. Quem assiste novela está preso a esse inferno chamado Rede Globo. Quem assiste as novelas que passam ali e vê a moça que é a santinha, eu não assisto, tá? Eu ouço falar. Mas tem a moça que é santina, ela fala, eu sou de Jesus, e aparece com a Bíblia, e você fala, olha, está falando de Jesus, eu também vou assistir. O diabo é sorrateiro. Ele está trabalhando na sua mente, para que você aceite aquilo com naturalidade. Mas no meio vem um monte de porcaria. No meio vem aquilo que o pessoal chama de casal
gay. Desculpa, eu não consigo, eu sou antigo. Eu não consigo aceitar. Para mim, casal é uma mulher. A Bíblia fala que homem é mulher. Mas tem um tal de casal de homem com homem, mulher com mulher. E tem crente chamando homem com homem de mão dada de casal. A nossa mente está sendo corrompida. Nós estamos nos perdendo porque a gente está perdendo a Bíblia, a centralidade da nossa vida. A gente está abrindo mão dos valores eternos, dos princípios que Deus deixou para a gente, e está adotando a coisa nova. Querem ver? Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, tem muitos politicamente corretos aqui dentro. Ou tem alguns, espero que tenha muito poucos. Porque Jesus não é politicamente correto. Ele é moralmente correto. Nem eticamente correto ele é. Porque às vezes a ética corrompe, é corrompida pela moral. A ética e a moral não andam juntas. Então, tudo que é moral vem de Deus. O politicamente correto ofende ao nosso Deus. Então, o cristão não pode ser politicamente correto. Mas vamos voltar para cá. Eu falei do primeiro, nós estávamos mortos. Segundo, estávamos escravizados. Terceiro, estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas quando aceitamos a Cristo, aquilo que éramos, por natureza, nós deixamos de ser. Eu vou pular de cá. Outra pesquisa que eu vou fazer. Você não, né? Desculpa, hein? Recém-nascido tem pecado? Não tem pecado. Olha só, o pessoal vai te pegar lá fora. Tem pecado ou não tem pecado? Você está muito feroz hoje. Meu Deus. Quer dizer, o recém-nascido que só sabe fazer nhé, não fala, não sente gosto de nada, não precisa tomar açúcar. A descendência de Adão, então, já nasce com pecado. Escandalizei agora. Oi? Não entendi. Então, mas veja, eu fico pensando muito sério nisso. Adão, né? A culpa do Adão. Do casal. Mas você sabe que se o Adão tivesse proibido a Eva, ou não tivesse comido, não tinha acontecido nada, né? A culpa é do Adão. Não alivia a barra do Adão, não. A culpa é dele. A culpa é dele. Você já sabe meu conceito de Adão, né? Você sabe. Não precisa. Mas você sabe meu conceito de Adão. Sobre Adão. Então, como é que eu vou falar isso aqui? O recém-nascido tem pecado, sim. Na verdade, Adão nos deu um presente fantástico. Ele não nos deu só um pecado, ele deu 3. Um pecado, vamos colocar assim, o recém-nascido tem 2 pecados. Já vem com 2 pecados, sabe, antes da fralda, antes de sair, já está com 2 pecados. O primeiro pecado é a morte física. Não é? Porque ele vai morrer, como todos nós. A morte é culpa do pecado. O segundo pecado que ele herda de Adão é a possibilidade de pecar. Se ele, esse é o terceiro. O segundo pecado que ele herda de Adão é o João 3,36. Já nasce debaixo da ira de Deus. Esse é o segundo. Se ele, depois de ter consciência, não se ligar em Deus, já era. E o terceiro pecado é esse que todos nós cometemos diariamente. Jesus nos livra de um deles. Um deles. O primeiro, que a morte não tem solução, todos nós vamos morrer. Acabou. Está determinado por Deus. Ponto pacífico, ninguém discute. O segundo, que é a separação de Deus, estamos debaixo da ira, Jesus nos livra desse pecado.
Posso ouvir um aleluia? Jesus nos livra desse pecado. Quando eu aceito Jesus, eu deixo de estar debaixo da ira de Deus e passo para a graça de Deus. Isso faz toda a diferença. Mas o terceiro pecado é complicado, porque não tem ninguém que vai ser tão bom nessa terra, que não cometa nenhumzinho. Eu tenho uma outra pergunta para você. Quem daqui vai entrar no céu sem pecado? Levanta a mão, para ganhar um bombom. Você vai? Abaixa rapidinho, porque o anjo pode passar e te levar. Você vai entrar no céu sem pecado? Você garante? Você garante? Tem certeza absoluta que você vai morrer sem pecado? Opa, mas para entrar no céu tem que morrer. Sim, mas eu estou falando a bagagem que você vai levar. Tem pecado ou não tem pecado? Tem pecado. Tem pecado. É muito raro a gente ter a condição de uma pessoa estar se preparando para morrer e nos últimos momentos da vida dela, ela pede perdão a Deus e entra no céu sem pecado. Mesmo assim, ela está entrando no céu com pecado. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando Deus fala sem nada, é sem nada mesmo. Não tem nenhum cisquinho. E nenhum ser humano vai entrar no céu sem pecado. Triste notícia é essa. Boa notícia é essa. Porque Deus nos aceita. Em Cristo Jesus, Ele nos aceita. A morte, escravidão e condenação mostram a condição humana sem Cristo. E isso está lá nesses capítulos, no capítulo 2, de 2 a 3. Vai falar sobre isso. Mas, aqui, o pessimismo que Paulo trouxe até esse versículo começa a mudar. Porque agora ele vai responder a nossa segunda pergunta, que é: nós somos vivificados por quê? A primeira pergunta foi por quem? Agora a segunda pergunta é por que nós somos vivificados? O versículo 4 começa com uma conjunção adversativa. Olha português, hein? Eu não dou aula de português, mas conjunção adversativa. O português está caindo no esquecimento já, né? Certo? Existem uns ignorantes aí dizendo que se você trocar o A pelo E, mudou a pronome neutro. É bom, né? Então, mas trocou, não é mais o artigo que define se é masculino ou feminino? É o E, todes, é neutro. Que ignorância, meu Deus do céu. Mas vamos mudar para cá, vai. Então aqui, essa conjunção diz mas, ou seja, Deus olhando para a desesperante condição humana, a gente estava morto, debaixo da ira de Deus, Ele nos iguala a Cristo, porque o versículo que fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, aí Ele olha para a gente e fala, a minha criação vai se perder. E aí Ele olha para a gente com misericórdia. E aí Ele fala, se você aceitar a Cristo, se você, por intermédio do meu Filho, resolver vir até mim, eu vou te ressuscitar. Eu vou te vivificar. Eu vou te dar uma vida nova. Para você aproveitar na minha presença. Essa misericórdia, esse grande amor, mudou a nossa situação e nos igualou a Cristo e nos ressuscitou. A condição humana que a gente tem agora está debaixo da compaixão divina. E esse segundo pecado, como eu falei para vocês, é eliminado por uma única ação. Nós não podemos tirar esse pecado da gente, mas o Jesus Cristo faz isso. Ele tira. A nossa ação é ir até Ele. Nós temos que ir até Ele. Resumindo, Ele nos ama a ponto das misericórdias do Senhor
nos trazem a graça que Ele nos dá. As misericórdias de Deus são responsáveis pela graça de Deus. E essa graça nos salva. Por isso que no versículo 4, versículo 10, a gente vê, pela graça sois salvos. É a graça que nos salva. Essa descoberta que deixou dois carinhas muito conhecidos, teologicamente conhecidos, muito embasbacados. Lutero, quando estava lendo Romanos, ele fez a mesma coisa que o Agostinho. Ele jogou a Bíblia de lado e saiu para andar. Não é possível. Eu estou aqui pagando penitência. Lutero, não sei se você sabe, ele tinha o quartinho da penitência, ele tinha sérios problemas com o pecado. O Lutero não se aceitava como um ser humano digno da graça de Deus. Então ele saía para a rua, quando ele voltava, ele pegava o chicotinho dele, tirava a blusa e tal, e se mutilava. Porque ele não conseguia aceitar que o pecado dele fosse separar ele de Deus. Então ele se mutilava, porque ele aprendeu assim. No seminário que ele fez, ele aprendeu assim, que ele tinha que pagar a penitência. Já o Agostinho era um depravado, perdido na vida, totalmente perdido. Se você lê a vida, lê a biografia desse cidadão, você vai ver como é que pode um cara desse se chamar de santo. Pois é chamado de santo, porque ele foi alcançado pela graça de Jesus. Ele leu, pela graça sois salvos. Isso não vem de Deus, não vem de você, é dom de Deus. E aí ele entendeu que Jesus estava alcançando ele. Mas a gente continua. Você é salvo da ira de Deus. Mas não foi só isso. No versículo 5, a gente lê que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. No versículo 6, ele fala, juntamente com Ele nos ressuscitou. No versículo 6 mesmo, na parte B, ele fala, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção, Paulo está escrevendo a respeito de você e de mim. Ele te vivificou, ressuscitou e está exaltando. Deus está fazendo isso. Ele fez isso com Jesus. Olha a semelhança. Essa união com Cristo é fundamental ao cristianismo. Por isso, o que nos define como corpo, e esse texto está falando sobre o corpo de Cristo, é a comunhão e a solidariedade. E isso muda toda a nossa vida no reino. Vou fazer uma outra pergunta daqui a pouco para você. Pensa nisso. Mas aí vem a terceira pergunta. Para que Deus fez tudo isso? A terceira pergunta, a primeira pergunta foi por quem nós somos vivificados. A segunda pergunta é por que nós somos vivificados? E a terceira é para quê? Qual é a utilidade disso? O versículo 7 começa a nos responder essa questão. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É terrível esse texto, né? A compreensão já é difícil. Mas para mostrar nos séculos que vão vir a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso aqui é realidade da nossa vida hoje. Vai ser, se você for um pai e uma mãe muito legal, vai ser realidade na vida do seu filho. Se você for um pai e uma mãe que fala não, que você vai para a igreja mesmo você não querendo, que você vai estar lá junto comigo sim, porque eu mando e você obedece. Se você for um pai e uma mãe desse tipo, o seu filho, a sua filha vão crescer nos caminhos de Deus. Caso contrário, não. Se você achar que o seu filho até 18 anos tem vontade, decisão, está perdido, viu mãe, viu pai? Desculpa a sinceridade, mas você está perdendo o seu filho, a sua filha para o mundo.
você manda, ele obedece. Até os 18 anos não tem choro, não tem negociação. Você não tem vontade, você vem e acabou. É simples assim. Não é? Você é pai ou você é um saco de batata? Quem manda na sua casa? É a sua mulher, eu sei. Mas você é o responsável, pô. Você é o responsável. Certo? Então, você tem que fazer alguma coisa. Não bata o pé, manda, tem que obedecer. Sabe? Eu fiz uma coisa até um pouco, ainda bem que eu não estou com nenhuma filha aqui, né? Eu tenho 3, mas nenhuma delas aqui eu posso falar abertamente. De manhã, né, quando eu me tornei crente, né, porque eu fui me tornar crente um pouquinho antes de entrar na teológica, assim, uns 2 anos antes de quer dizer, fui me converter, né? Eu já era crente, mas não era cristão. Então, eu não levava Deus a sério. Aí, uma das minhas filhas acordou assim, hoje eu não quero ir. Falei, se arruma que a gente vai para a igreja. Não, mas hoje eu não quero, estou sem vontade, não sei o que e tal. Arrumou lá uma história que a gente sabe, que é mentira, né? A gente sabe, né? É uma enrolação. Aí eu falei para ela assim, olha, eu estou me arrumando, sua mãe está se arrumando, suas irmãs estão se arrumando, e a gente vai sair. Você deixa ficar? Não, você vai também. Ela falou, mas eu não estou afim de me trocar, vai de pijama. Eu te levo. Não, mas de pijama, vai todo mundo ver. Mas tudo bem, você vai dormir na igreja. Chega lá, você deita no banco e dorme lá. Não, mas não vai ficar legal. Não, tudo bem, você vai como então? Você vai se trocar ou você vai assim? Foi a alternativa que eu dei para ela, a escolha que eu dei para ela. E ela sabia que eu estava falando sério. Então ela falou, tá bom. Desceu, a gente morava no Jardim Bonfilholi e frequentava a igreja lá na Cachoeirinha. Então ela desceu, entrou no carro, a gente foi, pegou a marginal inteirinha, ela foi dormindo, roncando, chegou na igreja. Posso ficar no carro? Não. Você vai descer, vai entrar na igreja. Mas eu estou com sono, encosta na parede e dorme. Mas você vai entrar e vai sentar no banco e vai entrar na igreja comigo. Ela não dormiu, é claro, né? As amigas chegaram, a coisa mudou. E essa postura, gente, me traz hoje uma satisfação de pai, uma alegria tremenda, porque as minhas 3 filhas servem a Deus junto comigo na igreja. Isso é uma vitória que não é minha, mas Provérbios fala, educa, coloca seu filho no caminho enquanto ele é criança, porque mesmo depois que crescer, ele não vai se desviar. Pai, não transija, não negocie com seu filho até os 18 anos, porque depois vai escolher o seu caminho. Mas até os 18 anos, você é quem manda. Viu, mãe? É você que manda, não seja fraco. Mas ela não quer, vai. Você quer que ela vá? Quero, então vai. Simples assim. Não tem negociação. Porque essa pessoinha precisa ser vivificada também. Senão, sabe o que ela vai encontrar no fim do caminho da vida dela? O inferno. É lá que ele vai estar. No final da caminhada dela, vai encontrar o inferno. E aí você fala, o que foi que eu fiz? Não fez. Esse é o problema. Então faça. Para não reclamar. Tá? É você quem manda. Você que está com o nenenzinho no colo. É essa a norma. Cresceu, é igreja. Mostra Cristo, coloca no caminho, para você não se arrepender lá no futuro. Voltando para cá. Nós somos vivificados, mas pela graça de Cristo. E aí a gente vai querer saber para quê? Ele está falando aqui para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Veja lá o contraste com Efésios 1, de 19 a 20. Efésios 1, de 19 a 20. Está aí? Qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha só a comparação. Você e eu estamos sendo colocados na mesma condição de Cristo. Olha que excelência com que Deus nos trata. Essa é a excelência que Deus nos trata. Nós somos vivificados para mostrar ao mundo o poder de Deus. E nós somos vivificados porque Deus nos dá um dom. E só há uma coisa que a gente pode fazer para alcançar essa graça, que é o dom de Deus: aceitar a Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Porque mediante a fé nós somos salvos. Não somos salvos devido àquilo que fazemos, mas sim somos salvos para as boas obras que demonstram a nossa fé. Tiago 2 fala uma coisa muito importante que até então eu não conseguia entender, né? Ele falou: mostra-nos a fé, só a fé pelas obras. A fé sem obras é morta. E eu não entendia muito bem esse versículo. A fé sem obra é morta. Porque a fé, ela nos empurra para fazer as obras de Deus. Eu faço as coisas para Deus, não para receber as coisas de Deus. Eu faço as coisas para Deus porque Deus é na minha vida. Porque se Ele não for na minha vida, eu não consigo fazer nada. É essa a postura do cristão. Deus é em mim, por isso eu sou o que sou. Mas eu tenho a obrigação de cumprir o que está escrito lá em Mateus 7,16. Pelos seus frutos vos conhecereis. Que tipo de fruto você está demonstrando no mundo? Como você é conhecido aí fora? É complicado isso. Porque o nosso fruto diz muito do que nós somos. Aquele que foi vivificado não vive mentindo. Aquele que foi vivificado não vive se prostituindo. Aquele que foi vivificado não vive em pecado. Olha, aqui eu tenho que fazer só um parentezinhos, que eu estou falando mais para jovem. Existe aí no meio do jovem alguma coisa assim, ó. Eu gosto de transar. Então, eu vou virar uma pegadora, ou um pegador. Né? Galinha, né? Carinhosamente falando, claro. Né? Porque não pega nada. Certo? Isso não é prostituição. É sim. Ah, mas não rola dinheiro. Rola outra coisa. É pecado. É prostituição. Embora não role dinheiro. Infelizmente, no meio cristão, no meio da juventude cristã, evangélica, crente. Cristã não. Evangélica e crente. Você já sabe qual é o meu conceito, né? Alguns aqui já sabem. Quem teve no Instituto de Inverno aqui desse ano? Tá, então eu vou falar rapidamente qual é o conceito que eu tenho. Mas deixa eu só terminar o meu pensamento. No meio da nossa juventude, evangélica e crente, isso é normal. O sujeito não acontece aqui, graças a Deus. Mas o sujeito toca na banda, está liderando o louvor, e eu não sei o quê. E aí ele começa a se envolver com as coisas do mundão. Sabe? De repente o cara aparece com 2 brincão aqui, grande, brilhante. De repente o cara começa a aparecer cheio de tatuagem. E aí as meninas ficam babando. E aí de repente as meninas ficam babando, aparece estufada. Com um nenenzinho daqui a pouco no colo. Foi sem querer. Deixa eu falar uma coisa séria para você que toca, que canta. No meio dos louvores Deus habita. É isso que fala Salmo, se não me engano, não é? Mas o diabo era líder do louvor no céu.
E o pecado entra na igreja muito através do louvor, do pessoal do louvor. Sabe por quê? Porque muitos estão preocupados em cantar uma música legal. Muitos estão preocupados com a técnica. Pô, amei ouvir o som de vocês aqui, gente. Fantástico. Gostei, gravei um pouquinho, vou levar para mim. Legal, gostei demais. Mas muitos daqueles que tocam não louvam, só tocam. Não louvam, só cantam. Porque estão preocupados com a técnica e se esquecem do conteúdo da mensagem que estão transmitindo. E o diabo aproveita disso aí e detona a vida de quem louva no altar, né? No púlpito ou no palco. É isso. Você pode ver as encrencas morais, as encrencas que acontecem na igreja. A maioria acontece no meio do louvor. A maioria acontece no meio do louvor. Queira Deus, essa igreja não aconteça isso. Porque o sujeito está em pecado, mas vai tocar. Porque o cara é bom. O sujeito está fazendo, pintando e bordando aí no mundão, mas está aqui, está cantando, está louvando. Não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério. Sabe por quê? Não é vivificado. Não foi vivificado. Sabe? Precisamos encontrar a Jesus. Paulo está falando para a igreja de Cristo. Paulo não está falando para não convertido, Paulo está falando para gente convertida. Você precisa encontrar a Jesus. Você precisa ter uma transformação de dentro para fora. Você precisa ser uma pessoa nova. Você precisa ser uma pessoa que onde você chega, chega a luz. Você precisa ser assim. Você é assim. Como é você lá fora? Estão contando piada suja, você entra, senta no meio e dá risada. Não é? A boca das meninas aí fora, meu Deus do céu. Isso é uma latrina. As meninas estão falando muito mais palavrões do que os homens. Que absurdo. E olha, dentro da igreja, algumas deixam escapar. Porque é lugar comum. Na igreja eu sou santa, mas na escola tem que ser igual a todo mundo. Quero voltar a falar da tatuagem. Coisinha pequenininha. Se você perguntar para mim onde é que tem um versículo na Bíblia que condena a tatuagem, eu vou falar, não tem. Ah, mas o pastor da igreja tal, não, está forçando a barra, é mentira, tá? Não acredita não, porque não tem. Não tem. Não tem nenhum versículo que proíba o homem usar brinquinho, também não tem. Não tem. O problema está na sua motivação. O que é que motiva você a fazer tatuagem no corpo todo? Ah, eu vou pregar Jesus com o teu corpo. Ah, eu vou escrever aqui um versículo, Jesus salva. Vai mostrar para quem? Não, eu fiz para mim. Então eu vou usar aqui. Você está fazendo para a sua própria vaidade. Você está fazendo para se mostrar para quem? Para você. Não, você está fazendo para se parecer com o mundão. Porque o mundão usa isso. Ah, não, mas a gente tem que usar a mesma tática. Não, senhor. Quando você começa a usar as mesmas práticas do mundo para pregar o evangelho, a Bíblia perdeu sentido. A Bíblia não tem sentido nenhum mais, porque não vai fazer mais a diferença. Eu li recentemente, acho que a semana passada, que um tal de Diabão, tem um cara aí que se tatuou dos pés à cabeça, botou 2 chifrinhos, tirou o nariz, fez um negócio horrível, gente. Botou 2 calombinhos aqui na testa. Agora ele amputou 2 dedos para a mão ficar parecendo uma garra. O cara tem um parafuso a menos, não é possível. É que nem aquele outro idiota lá nos Estados Unidos que ficou cego. Ele se cegou porque ele falou que ele não merecia ter visão. Assim, um absurdo. É o mundo sendo dominado por um maligno. Isso é o diabo agindo na vida das pessoas. Sabe? Para que isso? Para eu me parecer mais com o mundo. Nós precisamos urgentemente ser vivificados. Deixa eu falar antes de passar por outro assunto. A diferença. Para mim, existem 3 categorias de pessoas que frequentam a igreja. Existe o evangélico, o crente e o cristão. O evangélico é o cara genérico, que não está nem aí com o evangelho. Não está nem aí com Deus.
ele é simpatizante, ele senta, oh, que legal, vou cantar. Pô, o ambiente é gostoso, o pessoal aqui é tudo cheirosinho, todo mundo toma banho, né? É gostoso estar aqui, a cadeira é gostosa. O pastor até tem uma palavra boa de vez em quando, né? De vez em quando ele pega no pé da gente, não é legal não, né? Então aí eu vou embora. Esse é o evangélico, que não tem nada a ver com Deus. Depois tem o crente. O crente ele já tem assim um pouquinho mais de afinidade. Ele até lê a Bíblia. Até traz a Bíblia para o culto. Traz. Né? Ele sabe alguns versículos de cor. Aqueles da caixinha de promessa, que só tem coisa boa. Né? A caixa de promessa, que eu digo, é o horóscopo cristão. Né? É a caixa da sorte. Que você lê antes de sair de casa. Minha mãe falava isso. Lê, pega um versículo na caixinha de promessa antes de sair. Tá bom, mãe. Só coisa boa. Que legal. Hoje eu vou ter sorte. Punha lá, pode sair. Né? Mas o crente, ele ainda está um pouquinho distante de Deus. Eu diria que alguns muito distante de Deus. É o cara que, quando a situação apertou mesmo a saúde, ele vai procurar qualquer solução para o problema dele. Vai até no centro de Umbanda. Ele vai. Tá? Esse é o crente. Não tem firmeza doutrinária, não está nem aí. Briga com, maldiz quem inventou o trabalho, né? Maldiz. Quem não conhece a Bíblia, né? E aí tem o cristão. O cristão tem algumas coisas. O diabo é mais crente do que qualquer um de nós aqui dentro. Porque ele conhece Jesus na sua intimidade. Ele estava lá com Deus. Ele conhece Jesus muito mais que qualquer um na face da terra. Ele conhece o poder, ele teme, ele pede permissão para Deus para fazer as coisas erradas. Ele pede, quando a coisa é muito séria, ele vai lá e pede para Deus. Tá? Ele também é usado por Deus. Mas o diabo é mais crente que qualquer um de nós aqui. Agora, cristão, ele nunca, jamais vai ser. Cristão, só nós podemos ser. Imitadores de Cristo. Só nós podemos ser. Ele não pode. E ele jamais vai ser vivificado. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. O mundo está pregando uma nova maneira de viver a vida. Mais leve, mais solta. Sem o ópio da religião. De fato, a religião é um ópio. Mas aqui eu não estou falando de religião, estou falando de cristianismo. O cristianismo não é religião. Certo? A sua religião é batista. Mas o cristianismo não é religião. O cristianismo não escraviza, a religião escraviza. O cristianismo não nos mata, mas a religião mata. Então eu não estou falando de religião. Viver o cristianismo é viver o reino. Quem aqui é cidadão do reino? Vou perguntar de novo, gente. Estou falando de reino de Deus. Quem aqui é cidadão do reino? Aí já levantou, mas tem gente com dificuldade ainda, né? Não sou, tal. Tudo bem. Se é cristão, salvo por Jesus Cristo, levanta a mão com convicção. Eu sou cidadão do reino. Eu sou. Glória a Deus, porque eu fui salvo, sou alcançado pela graça, eu sou cidadão do reino. A pergunta que eu faço para vocês, nossa, coisa redundância. O que é o reino? Quem sabe o que é o reino? Só pergunta fácil hoje. Também vocês me deram um tema muito difícil. Eu vou aqui, 2 batons. Um branco e um vermelho. Quem é cidadão do reino sabe o que é o reino. O que é o reino? Não. Não. Sim e não. A palavra de Deus fala que o reino está no nosso meio e está em nós. Você faz morada no reino? Que é o reino? O reino está em nós. Como é que você pode morar em você? Não, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Que é o reino? Ninguém vai querer levar para casa, então? Tá, gente. Jesus inaugurou o reino.
Jesus trouxe um novo reino para nós. Fala. Não. O reino de Deus, para mim, é uma nova maneira de viver. O reino de Deus, para mim, é a maneira cristã de viver. O que Cristo fez? Ele trouxe a boa nova. O que é a boa nova? Transforma a vida da gente, daquele que está perdido. Uma nova maneira de viver. A maneira cristã de viver. A maneira que Cristo determinou. Isso é o reino. Por isso que ele está em nós, ele tem que estar em nós. Ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que ser propagado aqui. E na minha maneira de ser. Onde eu chegar, tem que chegar o reino. Porque se o reino está em você, onde você estiver, o reino vai estar lá. Por isso que Jesus fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você não pode ser insonso, gente. Quando falam que o Estado é laico, é mentira. O Estado não é laico. Porque lá no Estado trabalham espíritas, ateus, cristãos, budistas, espíritas. E todos eles levam um pouquinho da sua espiritualidade no seu trabalho. É verdade ou é mentira? Ou você tem roupa de ver Deus? Você usa roupa de ver Deus? Quando você vem à igreja, você põe a roupa de ver Deus. Chegou em casa, você tira a roupa de ver Deus e vira um cidadão comum. Aí quando você vai trabalhar, você não leva o reino com você. Você deixou junto com a roupa. É assim? Não dá para ser assim, gente. Você tem um nome, sobrenome. Você é esse nome e sobrenome onde quer que você vá. Você é cristão. Você tem o reino em você. Você leva o reino onde você estiver. Em tudo aquilo que você faz. Você permeia o ambiente com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu posicionamento. Não tem jeito. Quando você abre a boca, a pessoa olha para você e fala assim, você é crente. Ou ela fala assim, nossa, você é crente. Ou então, puxa, você é crente. Quando você falar, você tem que levar o reino. Você tem que abençoar a vida das pessoas. Você precisa abençoar o seu local de trabalho. Você precisa abençoar a sua escola. Você precisa abençoar os seus pais. Você precisa ser bênção onde quer que esteja. Porque você é vivificado. É viver segundo os padrões que Cristo deixou. Olha lá, Efésios 4:18. Não vivam mais na ignorância, na dureza do seu coração. E ele prossegue mais à frente. Renove o espírito do vosso entendimento e se revista do novo homem criado segundo Deus. Seja vivificado. É disso que esse texto está falando. Então, se o mundo está dizendo o importante é ter prazer, vá para a Bíblia. Eu sei que alguns aqui pensam de forma diferente. Porque, de fato, eu quero sentir prazer naquilo que eu faço, mas isso se chama hedonismo. E o hedonismo é contra Deus. Porque Jesus falou, no mundo você vai ter alegria, você vai ter carro novo, você vai ter casa com piscina, você vai ter um dinheirão, você vai, sabe, tudo de bom para você. Mentira. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós somos equiparados a Jesus. Se Ele venceu, nós podemos vencer. E Ele vai dar condição de a gente fazer isso. Bom, gente, mas aí a gente chega no final, que é a quarta pergunta. Como eu posso ser vivificado? Olha, o Paulo em Efésios, ele nos dá muitas informações. Se você vai estudar isso até o final, você vai ver lá no capítulo 5, muita informação de como você pode ser vivificado. Primeiro ele fala, seja imitadores de Deus. Efésios 5:1. Andem em amor. Não falem coisas que os tornem impuros, sabe? Palavrão, aquele palavrão predileto seu, não fala mais. Porque isso vai tornar impuro.
E a Bíblia fala que aquele que contamina o homem não é que o entra, é o que sai. Então, quando você fala um palavrão, você prova que para o mundo que você aqui dentro tem alguma coisa errada aqui. Você não está antenado com Deus, não está ligado com Deus. Aí vai sair coisa ruim mesmo. Sejam prudentes nos caminhar. Quantas pessoas imprudentes eu conheço dentro da igreja? Sabe, o sujeito fala assim, eu sou sincero. Aquilo que eu penso, eu falo. E falo mesmo, dou a quem doer. Olha, a sinceridade é uma virtude que, se não for acompanhada de uma outra virtude, ela mata. O sujeito que é muito sincero pode matar o outro só com a palavra. Sabe? A sinceridade sem amor é crime, é pecado. Tem que estar junto com o amor. Você pode ser sincero? Pode sim, mas tem amor, pelo amor de Deus. Olha para a pessoa. Tem amor pela pessoa. E aí vem um texto que eu acho muito legal, que são dois, na verdade. Efésios 5,18 vai dizer assim: se encham do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, ou seja, não sinta prazer das coisas do mundo, não fique preso à televisão, vai ler a sua Bíblia. Não fique preso ao videogame, né? O gamezinho, não sei como é que está chamando agora, dos polegares ali. Vai ler a Bíblia. Eu gosto muito do livro, do filme, aliás. Como é que é o nome do filme? Mãos Milagrosas, Mãos Poderosas. Você já assistiu esse filme? Mãos Talentosas. Achei fantástico aquilo ali, a visão que a mãe teve. Ela vai limpar uma biblioteca, uma casa, ela chega lá, ela entra assim, numa biblioteca, um lugar grande, até o teto cheio de livro, e ela pergunta para o dono da casa, você já leu tudo isso aqui? Ele falou, não, quase todos. E aí ela começa a conversar com ele. Quando ela chega em casa, ela vê os dois moleques dela assistindo televisão. Ela desliga a televisão e fala assim, daqui para frente, eu quero que vocês leiam um livro por semana. Mas mãe, deixa... Não. A gente vai mudar a coisa aqui. Vocês vão ler livros. E o resultado disso lá na frente é que um deles se tornou um exímio médico. Sabe, a gente não tem essa visão além do alcance, né? A gente precisa da espada, né, para ver visão além do alcance. Não tem nada disso. A visão além do alcance está aqui na Bíblia. Olha para o futuro do teu filho. Olha para o seu futuro. O que você quer lá na frente? Seja cristão, se importe com as coisas de Deus. Sabe, a gente fica pensando no que fazer, e aí vem Paulo lá em Gálatas e fala assim, olha, Gálatas 5, 16 a 25, ele fala assim, ó, andem no Espírito. Veja, aqui ele está falando, enchem-se do Espírito. Em Efésios, em Gálatas, ele vai falar, andem no Espírito. São coisas difíceis de fazer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aí ao nosso dispor para nos ajudar naquilo que a gente precisa. Até aquilo que não precisa, ele está ajudando. Mas a gente ignora o Espírito Santo. Gostei demais da peça que apareceu aqui. Gostei demais dessa peça. Porque mostra quanto nós estamos distantes, quanto a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas não lê a Bíblia. A gente não lê. A gente não se prende ao que é interessante. Nós estamos preocupados com o tempo que a gente vai perder se não for jogar bola, se não for passear. A gente está preocupado com o nosso bem-estar, mas não está preocupado com Deus que nos dá o bem-estar. Sabe, a gente precisa voltar um pouquinho mais para o Evangelho. Sabe, esse tema que está aqui, ele é muito mais importante do que o próprio tema. Cada um de nós aqui precisa se preocupar com isso que está escrito aqui, ó. Nós temos que nos vivificar. Nós precisamos ser vivificados em Cristo. Mas a gente precisa buscar isso. Eu sei que tem muita gente na igreja, em todas as igrejas, mas tem poucos cristãos. Eu sei disso. Meu apelo nessa noite é que você leve Deus a sério. Que você busque conhecê-lo cada vez mais. Sabe o que é conhecer? Lá em Gênesis a gente vê que o Adão conheceu, depois do pecado, né? O Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. O que significa isso? Intimidade. Eles tiveram intimidades. E quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, ela fala assim,
Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Crie laços com a palavra de Deus. Que ela seja entronizada em você pelo Espírito Santo de Deus. E que promova as mudanças que precisam ser feitas lá dentro para fora. Se você perde 4, 5 horas fazendo um penteado legal para chegar a impressionar, gaste tempo para falar com Deus. E você não vai precisar fazer esse negócio legal para chegar a impressionar. Se você está preocupado muito com a sua fachada, entendeu? Vamos dar um trato aqui, né? Tem gente que fica procurando a roupa que vai usar no domingo para chegar lá abafando na igreja. Para com isso. Dá a entrada para o Espírito Santo de Deus. E aquela profecia que eu falei para a querida ali, vai acontecer na vida de muita gente aqui. Eu vou dar um recado para vocês, jovens, e adolescentes também. Quando você se preocupa muito com a roupa que você vai vestir, com o trato que você vai dar na sua aparência, você começa a atrair curva de rio para a tua vida. Sabe o que é curva de rio? É lugar onde param as encrencas. Tá? Você olha no rio, tem uma curva, tem um monte de garrafa pet ali, um monte de coisa suja, está tudo ali. Animal morto, está tudo ali. Curva de rio. Quando você se preocupa muito, tá, sabe, bonitinha, arrumadinha, eu estou falando mais para as meninas, tá? Tá muito arrumadinha, tudo em cima, legalzinho. Presta atenção, você pode estar atraindo coisas que você não vai querer. Tá? De repente você arruma um marido que é um traste, um cara que é vagabundo, carinhosamente eu estou falando, é claro, né? Não quer nada com a coisa, que vai ver na tua dependência, mas ele vai te encantar. Se liga em Deus, se liga em Deus, alegre-se no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Isso é verdade, viu? Não precisa ficar na fila aflita, eu não vou casar, eu não vou arrumar. Não se preocupa, entrega tudo para Deus. No momento certo vai acontecer. No momento certo vai aparecer, né? A princesa, o príncipe. Agora para os moleques, para os manos. Vou dizer uma coisa aqui que eu sempre digo. E aí você pode colocar isso em outros âmbitos da sua vida. Os garotos andam muito relaxadamente. A nossa forma de vestir tem que ser prendada. Nós somos de Deus, pô. Se vista bem, se arrume. Não venha para a igreja com a calça caindo. Põe uma cinta ali, pelo amor de Deus. Sabe? Ninguém aqui quer ver cueca de homem, não. Para com isso. Né? O sujeito vem com a calça lá no pé, mostrando aqui bad boy. Aqui em cima, aqui. Mexe, né? Mexe com os homens, porque quem olha a cueca de homem é homem. Você não sabia disso, não? Se você está usando isso aí, a calça caída lá no pé, o cuecão aqui em cima, o mano está olhando. Não é menina não, menina, olha que horror. É assim ou não é, garotada? Está vendo só, seus trolhos? Presta atenção. Se liga, rapaz. Não estou falando com ninguém, é claro, né? Mas você pode passar isso para o rapaz lá, o teu amigo lá, né, que anda assim. Manda real para ele. Fala, cara, vem cá. Para de usar a cueca para fora da calça. Tá? Não é legal. As meninas não se ligam nisso, não. Mas o rapazinho ali liga. Viu? E aí, tá, se ele insistir, fala, pelo menos compra mais uma. Tá? Não usa sempre a mesma. Tá? Porque tem essa, né? Eu conheci um rapaz assim. Eu contei isso várias vezes, eu conto sempre isso, que é um exercício, né, que dá ânimo, né, motiva as pessoas. O rapaz, toda festa que tinha na igreja, ia lá com a cueca para fora da calça, bad boy. Toda vez aquilo lá me incomodou. Eu falei, escuta, vem cá, senta aí, vamos conversar. Um papo legal nós dois aqui, papo reto. Seguinte, se você não quer usar uma cinta na calça, cinta, coisa antiquada, como lenço, né? A gente limpa na mão, é normal isso, né? Mas você não quer usar um cinto na calça, pelo menos compra mais uma cueca. Não vem com a mesma. Porque a impressão é ruim. Eu não vou estragar o fim de semana de vocês não, tá? Nem pensa mais, esquece. Não falei mais nada disso aqui,
tá? Mas, gente, eu estou falando de ser vivificado. Quando a gente é vivificado, eu não estou preso a essas coisinhas. Não estou preso a isso. Eu não fico preso em querer me mostrar para o mundo. Eu não preciso. Eu sou luz do mundo. Pensa nisso. E seja para Cristo aquilo que Ele quer de você. Leva a Deus a sério, porque Ele vai te levar a sério. Antes de orar, eu vou entregar para você, porque você se esforçou para caramba. Tá, valeu. E é você. Esforçado. É assim que a gente recompensa, sabe, as pessoas que estão ali no caminho. É isso que Deus faz com a gente. Deus faz isso com a gente. Ele fala, você pecou, mas vem cá, vou te dar um prêmio. Tudo bem, você está no caminho, tá? Deixa eu orar por vocês. Amado Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, nós estamos porque cientes nós estamos que dela nós não podemos sair, nós sempre estaremos na tua presença, Pai. E eu te peço que o Senhor haja conosco em misericórdia, que perdoe os nossos pecados, aqueles mais escondidos, ó Deus, aquele pecado predileto, ó Pai, perdoa, Pai Santo. E que teu Santo Espírito nos anime a sermos pessoas melhores, Deus. Nós queremos transformar o mundo, e que isso comece através de mim. Que o Senhor me transforme, ó Pai, de dentro para fora, para aquilo que o Senhor quer no seu reino, Deus. Que o Senhor seja, ó Pai, com esse povo querido dessa igreja. Que cada um de nós aqui saia com a consciência de que devemos te procurar cada vez mais. Que nós precisamos ser vivificados por ti. E se tem alguém aqui nessa casa, Deus, que ainda não te conhece, Pai, promove a libertação. Dá a consciência, Deus, de que nós precisamos de ti. Que hoje seja um dia aceitável, uma noite aceitável. Que o Senhor transforme a nossa vida. Porque nós não queremos ser mais iguais ao Pai Santo. Abre a nossa mente, nosso coração, e vivifica-nos, ó Pai. Isso eu te peço, não porque nós mereçamos, mas porque as suas misericórdias nos alcançam todos os dias. Queremos ser seus dependentes, ó Pai, e nessa dependência eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.